Graças e paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E esse é o 15º episódio do podcast Bebendo da Fonte, uma iniciativa da Igreja Batista de Bebedouro. Hoje nós vamos falar sobre os embaixadores do Rei, aprendendo a servir. Mas antes, não esqueça de apoiar o nosso projeto, curtindo esse episódio e os outros episódios também, comentando, compartilhando para seus amigos, colegas, familiares e também seguindo os nossos canais. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Para falar sobre os embaixadores do Rei, está aqui conosco o nosso irmão Orlando Galdino, crente há 22 anos, é membro da Primeira Igreja Batista no Tabuleiro. Irmão Orlando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por esse momento que estamos passando aqui. Irmão Orlando, o senhor é líder dos embaixadores do Rei, né? E para quem nunca ouviu falar sobre essa organização, esse ministério, o que são os embaixadores do Rei e como esse ministério chegou ao Brasil? O Ministério Embaixadores do Rei, ele chegou ao Brasil, ele foi organizado por mulheres nos Estados Unidos. Em 1883, foi agraciado, abraçado e adotado pelas mulheres dos Estados Unidos, a qual foi em 1803 que deu início nos Estados Unidos com o nome Real Embassy, que é embaixador real. E quando o pastor americano William Alvin Hatton ele veio ao Brasil, então ele não veio com esse intuito de montar a Organização Embaixadores do Rei no Brasil. Ele veio para implantar a igreja, né? Então ele viu que o campo era muito fértil e tinha muitas crianças sem um direcionamento. O povo batista querendo fazer a base também com as crianças, aí voltou para os Estados Unidos e trouxe em 1948 a Organização Embaixadores do Rei, onde cuidando de arrebanhar de 9 a 16 anos a princípio, hoje é de 9 a 17. É interessante, você falou do William Alvin Hatton, né? Eu me converti no início da década de 90, eu gosto de dizer isso aqui. Fui embaixador do Rei em Lourenço de Albuquerque e o nome da embaixada era Missionário William Alvin Hatton. Né? Coisa muito boa. Muito legal. E aí, irmão Orlando, nessa ideia, né? Eu falei como eu tive esse contato com os embaixadores, eu gostaria de saber como e quando o irmão começou a se envolver com o Ministério Embaixadores do Rei? Como foi seu primeiro contato? Primeiro contato é coisa assim meio de pele, porque eu estava com meus filhos. Sim. E esses meus filhos precisavam do direcionamento. A Igreja Batista não tinha racha. Aí então eu vi o pastor Carlos Rodrigues juntamente com o Roberto Henrique da Igreja Calvário. Sim. E aí ele disse, vamos dar uma chegadinha lá. Aí eu fui, gostei. Entrou no sangue e não saiu até hoje. Isso mais ou menos em que... Foi 2003. 2003. Começou a ser o que Deus queria para mim, se tratando da conversão. Ou seja, ele me aceitou e disse, o caminho é esse. Porque, na verdade, meus filhos, os 2 filhos, eu bebia antes desses momentos. E minha esposa exigia que eu fizesse alguma coisa com os meninos. Como eu tinha o vício, então eu fazia, ia jogar bola, ia beber e acabou. Mas aí meus meninos. Aí quando eu chegava em casa, minha mulher disse, e os meninos? Aí eu dizia o quê? Eu joguei pedra na cruz para estar com essa cobrança toda. Imagina que situação essa frase, para que Deus... Bota a mão na minha cabeça e disse, você vai cuidar de menino. Isso. E menino de todo tipo, todo pai, toda mãe, pais separados e tudo mais. Esse que eu te dei não é esse que tu esculhamba não. Então aí até hoje eu tô aí cuidando deles. Muito bem. Irmão Orlando, e depois desse seu chamado mesmo, né, para trabalhar com os embaixadores do Rei, isso surgiu a partir dessa necessidade que o senhor viu a princípio. Seus filhos, né, a princípio, esse chamado no seu coração. Mas queria saber o que significa ser um embaixador do Rei. Porque isso foi muito importante para o seu relacionamento com seus filhos. Sim. E tudo mais. Mas o que significa ser um embaixador? Ser um embaixador é você... Primeiro, o slogan que nós temos é somos embaixadores por Cristo.
que é o embaixador do seu país, ele precisa conhecer o seu país para poder mostrar o seu país a um outro país. Então, o embaixador do rei, ele tem uma obrigação de conhecer o seu Jesus para você apresentar esse Jesus a todo mundo, que essa é a missão. A missão do embaixador nada mais é do que ele, através do seu conselheiro, do seu líder e dos cultos que é prestado a Deus, você aprender de Deus e apresentar Deus como representante desse Deus aqui na terra. Então, quando a gente entende que esse Deus eu conheço, qualquer um que perguntar, tu é embaixador do rei? Que rei? Rei Jesus. Sim, quem é esse Jesus? E você não conhecer esse Jesus é igual você chegar de Alagoas, Maceió, e você chega lá nos Estados Unidos e perguntar, você é de onde? Eu sou de Alagoas, Maceió. O que é que tem lá? Não sei. Qual é a história? E a praia? E aquela... Disse que tem uma praia lá, não conheço a praia. Eu não conheço nada de Alagoas. Então, se eu digo que não conheço nada de Jesus, eu não sou representante de Jesus. Então é esse que é o princípio básico de ser um embaixador, é representar Jesus aqui na terra. Sou muito grato por ter sido embaixador, irmão Orlando, porque hoje eu sou um pastor batista e ferramentas que eu recebi lá atrás, ainda lá na embaixada William Alvin Hatton, eu as uso até hoje porque necessito delas até hoje. Por exemplo, conhecimento dos livros da Bíblia, o manusear a palavra de Deus, né, que isso é muito utilizado, muito exigido, inclusive, dos embaixadores, né? As disputas que há na intenção, na verdade, de haver a familiarização com a palavra. O decorar a sequência dos livros da Bíblia, tinha que decorar Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, até o Apocalipse, depois voltava do Apocalipse até o Gênesis. Aí veja, para mim como pastor hoje, é algo que eu utilizo e eu preciso até hoje. Eu estou dando só alguns exemplos, né? Mas tem tantas outras coisas que nós aprendemos, porque foram coisas que impactaram a minha vida. E aí eu queria te perguntar o seguinte: como é que a experiência nos embaixadores do rei impacta a vida espiritual de um adolescente? Como é esse impacto? Vamos falar em impacto logo a princípio na família. Sim. Porque a família, ela vai ser muito, muito somatório para que o embaixador ele perpetue, ele esteja nas reuniões, nos cultos. A família é primordial. Então, quando eu sempre digo que família, igreja e escola, estamos falando de embaixador, se esse embaixador estiver sendo orientado pelas essas três instituições, com certeza esse menino vai ser um pastor abençoado, vai ser um seminarista abençoado, vai ser um homem, um marido, qualquer função que ele for, qualquer função independente disso, que ele vai respeitar pai, escola e a igreja. A disciplina é muito forte. Sim, porque é porque as pessoas, eu não sei se é porque eu sou pai, é porque eu sou adulto, mas é porque na posição de um conselheiro, ele precisa ler mais, ele precisa estudar mais para poder ter essa bagagem, para poder colocar no coração do embaixador, colocar na cabeça do embaixador e no entendimento que ele não está sendo formado para decorar versículo. Você está formando como conselheiro, você está formando homens. Então, o que é que acontece? A gente entende que o impactar na vida do embaixador é muito grande, muito extenso. Sim. Não se resume só à igreja, só a vida dele no hoje. Sim. Quando os meninos começam a decorar versículos, quando os meninos começam a se interessar pela Bíblia, quando os meninos começam a entender quem é ele, sim, naquele contexto, ele vai levar, porque eu oriento da seguinte forma, eu disse: por que você tirou nota baixa em história? Por que você tirou nota baixa em português, em redação? Esse acompanhamento, né? Aí existe, sabe por quê? Porque quando ele se prepara, o pastor sabe muito bem, quando ele se prepara para trazer uma mensagem, sim, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é uma mensagem? É uma redação. É uma redação. Então, ele já está sendo preparado a fazer essa divisória e ele não está nem entendendo hoje. Sim. Mas ele está sendo preparado para amanhã. E vai usar para a vida. Vai usar. Então, quando ele decora versículo, aí ele faz assim: qual é a matéria decorativa mesmo que tem
secular, história, geografia. Esse menino tá começando a massagear o cérebro dele para que ele tenha, no dia a dia da vida dele, o lembrar. Peraí. E lembra. Isso. E vem. Por quê? Porque tá massageado o cérebro dele da base da embaixada. Sim. Então a gente passa para eles essas informações para que eles possam se interessar cada vez mais e não vão lá como uma sala de aula onde o menino chega e fica lá na embaixada, daqui a pouco vai, não tá fazendo nada mesmo? Aí o cara vai dizer, posso ir no banheiro? Posso tomar água? O tempo todinho. Aí vai. Aí a minha forma de agir é o seguinte, 7h30 começa, né? Das 7h20 estão tudo por lá. Eu digo, banheiro, água e banheiro, porque não vai sair ninguém. Aí eles, não é general não, né? Mas é que eles entendam que para tudo tem um tempo e isso é disciplina debaixo dos céus. Então, se para tudo tem um tempo e aquele momento é o tempo para aprender, então se interesse, porque eu tô aqui para sair do trabalho cansado, para dizer, eu vim com tudo aqui para vocês aprenderem. E assim vai. E quanto a essas práticas, essas atividades que acontecem e marcam a rotina dos embaixadores? Você citou, por exemplo, esse momento das aulas e tudo mais, mas existem algumas outras práticas, né? Sim. Que eles precisam seguir. Você pode citar algumas? A gente começa a cobrar o horário de chegar. Aí, coitado dos pais. Porque se ele chega no trabalho, ainda quer tomar banho, ele fala, atrasado, não posso chegar atrasado lá. Senão o Orlando vai fazer isso, senão vai ter aquilo, vai ter uma punição assim. Mas aí, então, eles começam a entender que a gente não só tem a sala de aula, a gente tem o esporte. Mas não, quando eu cheguei na embaixada que hoje eu estou, os meninos tinham prioridade no esporte. Normal. Vamos aceitar que é normal. Para quem jogava 5 vezes por semana. Aí eu disse, meu Deus, aí começa a dobrar meu joelho para que isso possa mudar. Porque não é fácil. Aí eu começava, só vai para o jogo quem frequentar a embaixada. A embaixada estava cheia para frequentar o jogo no outro dia, que era quarta embaixada e quinta, estava cheia. Aí comecei a mudar o sistema, não cobrava mais, para ver se eles chegavam. Então eles foram aprendendo isso e praticando mais o estudo, começaram a querer ficar melhor no estudo do que na prática esportiva. Então, mas isso aí tem que tabelar, tem que vir junto. Sim. Aí você vai, tem acampamento, tem excursões, tem viagens evangelísticas que a igreja faz e a gente obriga eles a economizarem para estar lá na viagem missionária. E na viagem missionária não é entrega de panfleto. Eles aprendem também na embaixada que eles não quer mais um momento de lazer, não, é o momento de ganhar vidas, e eles são instruídos a fazer da forma que a gente ensina na sala. O que é que a gente ensina na sala? A gente diz, você vai lá, como é que você evangeliza? Não, aqueles miados de adolescente, aí a gente vai, ensina, conversa com o cara, faz o teatrinho. Sim. E prática. Quem é que vai ver na prática? Orlando. Porque quando acontece isso, a gente vai caminhando, tirando foto de onda, né? Fazendo uma imagem mas deixa que eu tô. Como é que eles estão? Aí depois vem com os resultados. Porque uma coisa é você ensinar, eles fazerem e eles não prestarem conta. Isso aí acontece muito. Mas a gente, no nosso dia a dia, a gente vai aprendendo e eles começam a gostar. Não é exigir, não é dizer assim, eu vou porque o Orlando tá mandando, não. Eu vou porque eu gosto de fazer isso. A gente faz também, vamos dizer, para que a igreja de Bebedouro tá aqui nesse lugar? Porque Deus tirou de lá de baixo para estar aqui. Uma razão, tem uma razão. Tem uma vida para a igreja de Bebedouro ganhar aqui. E essa vida precisa ser resgatada e glória a Deus porque ganhou essa vida. Propósito, né? Isso, propósito foi alcançado. E as demais coisas serão acrescentadas, porque Deus vai ver que Bebedouro veio para cá com o propósito e arcou com aquilo que foi determinado por Deus. Beleza. É o que a gente vê acontecer. A gente coloca no coração do menino, o menino vai dentro da casa dele e arrebanha a família toda. Porque ele é a chave para o resgate de muitas vidas dentro da própria casa. É a chave.
E essa chave, sabe o que vai acontecer? Eu vou entrar. Porque eu ganhei primeiro, eu não converti os embaixadores. Acredito que 80% está batizado. Mas eu não disse a ele que era para ser salvo. Quando eles chegaram na embaixada, não. Eu ganhei primeiro ele para mim. Sim. Converti ele para mim. Depois que eu converti ele para mim, eu converti ele para Cristo. Sim. E Cristo disse é por aí. E aí os meninos estão lá. Tem 28 abençoados que só Jesus. 28, é? 28. Eita, 28 meninos juntos. É um caso sério. Mas ó, Mas fala alguma coisa. Eu falo. Eu não tava nem querendo falar. Porque... É muito bom. Você fala de algo, a gente vê quando você fala de algo que você sabe porque é próprio da sua vida, da sua prática de vida, né? Eu gostaria de saber, esse mundo está cada vez mais cheio de distrações e, sobretudo, distrações digitais, né? Assim, questão do celular, dos jogos eletrônicos, né? A própria internet em si, tudo que ela oferece, né? Tudo isso são distrações, né? E para o menino é uma coisa muito forte. Olha, se distrai, os adultos se distraem, se vicia de certa forma. Os adultos, gente já com experiência de vida e tudo, e muitas vezes é derrotado, eu vou usar esse termo assim, pelo vício da internet, do celular, dos jogos eletrônicos, a gente chamava antes o videogame mesmo, né? Tudo isso, mas hoje está com palma da mão aí para ter acesso a tudo, YouTube, as redes sociais, as outras redes sociais. Me diga uma coisa, irmão, como é que se faz para lidar com tudo isso dentro dos embaixadores do rei? A prática da organização lida com isso, porque é uma dificuldade que eu acredito que existe. Com certeza. E é por isso que quando eu disse antes que existe um conjunto de instituições que tem que caminhar junto. Sim. Escola, igreja e família. Isso. Então, se elas nos ajudam, a gente vence. Sobre a gente não deixar que eles troquem um celular ou um jogo. Não estou dizendo celular, consulta da Bíblia. Sim. Não estou dizendo senão que eu vou estar retrocedendo muita coisa. Isso. Então, quando eles começam a usar de forma desregrada, eu tenho que conversar com a família e dizer que eles não vão estar na sala da embaixada, em reunião de embaixada, não vão participar. Pronto, a gente está aqui em um acampamento agora, 12, 13, 14. Tá proibido o celular. A mãe pergunta, a mãe já está tão sem força, o pai tão sem força que devia assim, mas Orlando, como é que eu vou entrar em contato com ele? Sim. O nome do cara é Orlando, você procure. Liga pro Orlando. Aí disse, olha, vou estar com 2 celulares na mão, atendendo o telefone de vocês, não se preocupem. Se acontecer algum mal, esse mal a gente avisa logo a mãe e pai, porque eu não quero trocar muita coisa não, a gente pega junto. E para questão de relacionamento, a gente, sobre essa situação aí, a gente pode conviver sem ele e trocar. Por quê? A gente troca pela Bíblia 100%, sim. Ela pode ser de uma forma diferente, a Bíblia pode. Como é que a gente tem? A gente tem as revistas. Como eu faço? Eu também... Deus disse assim, já que tu cuida de embaixador, que é a faixa etária, vai para a sala de aula para ensinar EBD. Aí pronto, aí a gente tá também na sala de EBD. Aí, adolescentes? Dos adolescentes. Aí o que é? Aí bate a tampa e a panela. Aí e eu cuido para que as meninas também fiquem agregadas, porque não é clube do Bolinha nem da Luluzinha. Aí as meninas gostam muito também, que são as mensageiras. Aí então, mas a gente tem uma interação muito boa. E aí o que é que a gente faz? A gente começa a transmitir, a gente começa na sala de aula, pastor, e a gente faz o seguinte: antes, adolescente não interagia com o adolescente, nem dentro da sala, nem fora da igreja. Adolescente cruzava pelo ancião, porque o ancião ele é um fantasma. Para jovem, para adolescente. Passa e não consegue nem dar um bom dia, boa tarde, boa noite para um ancião. Então, eu ensino muito isso. E para não fugir, aí o que é que acontece? A gente começa a divisão na EBD por grupo. E essa divisão por grupo gera um relacionamento. Sim. Um contato entre eles. Começam a saber qual é o nome de um e de outro. E, baseado nisso, eu digo, agora usem o celular
para agregar mais sobre o tópico que vocês vão daqui a pouco externar aqui. Então ele pega, são 3 tópicos, né? Então na revista, naquela lição, então cada grupo a gente divide em 3 grupos. Esses grupos traz à tona o que entenderam daquele tópico e explica na sala. E os outros 2 grupos vão perguntar o que foi que ele, baseado no que ele externou. Então é isso, aí vai consultar o quê? Vai consultar o Google, eu libero para que seja consultado o Google. Aí a gente tem que otimizar muito tempo para que a parte que a informática, a tecnologia, que ora é para quando ficar no jogo, ficar no... Aí, por que tá rindo? Aí, não, é que eu tô dando recado aqui para minha colega. Parou com isso, não existe mais. Então, isso fez com que eles chegassem e não saíssem. Então, a mesma coisa os embaixadores, porque são do mesmo nível, a mesma idade mesmo. Sim. Então, eles aprenderam a fazer assim. E a gente fazendo assim, a gente vai pegar a tecnologia, pegar a parte com leitura, com escrita e tudo mais, e junto os dois vão se relacionar. Eu não posso correr da condição de que a informatização é crucial, matadora, vai matar no Rio Menino, então tá cortado, não. Ela tem mais é que ajudar. Sim. Nasceu porque quis. Agora ajude. Agora tem que fazer uso, um bom uso, né? Fazer um bom uso. Irmão Orlando, o que as igrejas podem fazer para fortalecer os embaixadores do rei em suas comunidades? Ou para iniciar um trabalho dos embaixadores do rei? Uma igreja aqui em Maceió, por exemplo, qual seria o primeiro passo na prática? Uma igreja batista hoje? A prática seria discipular líderes para esse fim. Quando fala em discipular líder, não é ter medo de fazer, não. É ter a certeza que Deus está nesse negócio. É você chegar e dizer, rapaz, vai, imposição não, oração. Imposição fica no meio do caminho. E quando eu pergunto ao pastor, como aquele que eu vou colocar no rol dos discípulos, você ama a criança? Ou você está se aproximando porque o seu filho tem idade e você quer que ele fique numa embaixada? Também tenta investir se ele falar que ama. Não é amar o filho dele, é amar menino, adolescente, aguentar um piti e aguentar sem querer agredir, que não é seu filho, né? Então, e eu acredito muito no discipulado, porque eu tenho 3, posso fazer um desses 3 e vou ter uma organização Embaixadores do Rei na minha igreja. O pastor, ele é primordial, porque se ele não apoiar, se ele apoiar e ficar de longe, ele não está sendo apoiando, não está sendo um apoio, está sendo tipo assim, vai. Eu aprendi no exército que quem ia primeiro era o tenente. Sim. E dizia, passei, você passa. Você está aqui na linha para isso. Então, se o pastor frequenta a sala da embaixada para saber o que é que aquelas ovelhinhas dele estão sendo alimentadas, é como o pastor que participa da EBD. Eu vou lá participar hoje, vou participar da EBD dos adolescentes. Ô pastor, que bom! Mas deixa que está sendo melhor para o pastor, porque ele está vendo qual o alimento e a forma que está sendo alimentada as suas ovelhas. Tá acompanhando, né? Acompanhando, tá dizendo isso aqui, eu tô aqui com vocês, até os confins dos tempos, né? Então, que seja por aí. Então, enquanto tiver, embora que tá uma bagunça esse mundo, né? Que a galera tá aí sem querer mais menino para não dar trabalho, mulheres para não deformar o corpo, muita coisa acontecendo, termina um menino, 12 meninos se muito for, mas enquanto tiver menino, tem embaixador, enquanto tiver menina, tem mensageiro. Então se tem e tá na igreja, por que não? Então começa pelo pastor, discipula o conselheiro é analisado, é colocado na frente e dizer, vá que eu tô com você. E aí a igreja vai ver frutos. Eu digo ver frutos porque na nossa embaixada, a gente tem um seminarista no Recife
a gente tem 4 professores de EBD com bagagem que passaram pela embaixada. 4. Então o pastor vai estar sempre bem seguro. São frutos. Isso. Então, quando a gente vê isso acontecer dentro de uma sala de EBD, quando a gente vê esse crescimento na igreja, o pastorado, a gente faz assim, esse cara vem da base. O que é a base? Embaixadores do rei. Eu ainda acredito. Mensageiro do rei. Eu ainda acredito. Muito bem. Que conselho o senhor deixaria para um adolescente que está começando agora no Ministério dos Embaixadores do Rei? Acredite. Dê o seu melhor. Porque o seu melhor para Deus é o que mais Ele quer. Bote seu coração na embaixada. Bote sua atenção. Gaste não. Eu vou dizer gaste não. Mas invista meia hora do seu tempo para Deus, para esse fim. Estudar sobre a palavra de Deus e a organização Embaixada do Rei. Você se apaixona. Tem outro, não. É uma organização muito missionária, né? Missionária. A sua gênese, a sua constituição é missionária. É missionária, é algo assim que você começa a missão dentro de você. Você começa a se converter. Você começa a saber para que você veio. Sim. Não é porque você veio, é para que você veio. Aí você começa a aflorar dentro de você. E você, as pessoas veem essa luz. E essa luz, eu vou fazer como Roberto Carlos. É claro que é Jesus. É claro que é E incentiva nos adolescentes, nos pré-adolescentes, esses valores práticos, né? De responsabilidade, disciplina, organização. E que eles usam isso para todas as áreas da vida. Tudo isso é muito importante. É como eu disse no começo, que não só é decorar versículo. Quando você aprende do que acontece dentro de uma embaixada, você aprende para sua família, para sua... Já pensasse? Eu fico imaginando, assim, sabe o quê? Uma professora com 10 embaixadores dentro da escola pública, viu? Sim. 10 embaixadores dentro de uma sala. Embaixadores mesmo, não é aquele que está em construção, não, é embaixadores mesmo. Sim. Chega dentro de uma sala de aula e algum grupinho quer se levantar para trabalhar para Satanás, começar a querer agredir a professora, a furar pneu da professora e aprontar e jogar móvel na sala. Esses 10 embaixadores é o exército de Cristo dentro daquela escola, dentro daquele. E isso aí se propaga, né? Aí ele vai convencer, porque a professora vai se sentir segura, os meninos vão ver algo diferente daquele cara, e quando tudo acontecer e ver ali aquele grupo orando verdadeiramente, eles vão querer ser. Tem não. Muito bem. Irmão Orlando, eu queria que a gente terminasse esse papo. Eu queria que a gente terminasse esse papo de uma forma diferente hoje. Eu queria que o irmão declamasse, certo? O juramento dos embaixadores do rei. Com certo? certeza. E gostaria que o Amado fizesse isso agora. Eu vou começar do começo. Muito bem. Eu vou dizer que o tema da organização Embaixadores é somos embaixadores por Cristo. Sim. E quando o pastor falar, a partir de agora, que eu fui embaixador, não fui. Uma vez embaixador, sempre embaixador. É verdade. E também, quando eu peço para todos os embaixadores do rei levantar, toda a igreja tem que levantar. Que todos da igreja que resolveram seguir a Jesus somos embaixadores, somos representantes de Jesus. A divisa... De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Muito bem. Prometo esforçar-me por uma vida digna de embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço. Estudar a vida de grandes embaixadores do rei na palavra de Deus e nos livros missionários. Dar tudo o que puder para sustento de missões e pelo meu trabalho ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Fechou. Prometo ser leal a Jesus Cristo. Viver para Ele. Servi-lo sempre. Terei uma vida pura. Direi sempre a verdade. Seguirei a Cristo Rei. Corrigirei meu erro, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nascemos. Muito bem. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus por isso. Muito obrigada, meu irmão, pela sua participação. Foi muito bom.
conversar e aprender mais sobre os embaixadores do rei, e esperamos também que as pessoas que estão nos ouvindo sejam impactadas por isso. Amém. Né? Pais e mães que possam incentivar os seus filhos a participar, e os adolescentes e pré-adolescentes que nos ouvem também a se envolver com os embaixadores do rei. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Orlando, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não esqueça de curtir esse episódio, apoiando o nosso projeto, curtindo, comentando, compartilhando e seguindo os nossos canais. Não esqueça que você pode nos encontrar no YouTube como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Até o próximo episódio, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.